O Sr. Oriovisto era professor aposentado de uma universidade importante. Tinha um casal de filhos, um menino adotado, talvez o único bem visível do sujeito. O velho era daqueles com cara de zangado que as crianças do playground temem só de ouvir falar, sempre rançoso. Nunca, jamais, em nenhum dia ou noite de sua porca vida de condômino, algum morador o viu sorrir. Nem um relato de piada bem escutada ou peraltice de um dos rebentos. Nada. E isso até explicava a aparente e óbvia tristeza da esposa, sempre muito recatada nas palavras e focada no chão, onde de certo baratas mentais a provocavam a revolução. Numa tarde, já adolescente, puxava o Fiat da minha mãe de ré e, para minha desgraça, atropelei o dito cujo. Isso é, o toquei com o para-choque de leve. Não sei por que diabos o homem decidiu contornar pelo caminho mais longo até seu carro, mas o mero contato estreou um apoteótico filme em câmera lenta de um potencial Oscar daquele ano. Num susto de Dante, jogou a pasta para cima e ela abriu, fazendo voar a papelada romanticamente, em curvas que hipnotizavam como se jamais desejassem pousar. Deslizavam no ar como bailarinas de um bolshoi, misteriosamente desconexas, mas ligadas por alguma força misteriosa e descomunal da natureza. Os olhos de Oriol visto para cima, como que procurando onde se apoiar, mas desistindo e indo viver sobre as pálpebras. A gravata ridícula com aqueles losangos setentistas verdes e vermelhos, parecendo uma serpente que flutuava para fora dele, tudo querendo nadar naquele mar teatral de um drama patético, acumulado que, desafortunadamente, fui liberar. E caiu, como uma masmorra atacada pelos mouros, pousando de boca aberta para alertar um mundo que era só dele, daquele ser mesquinho e narciso. Já deitado, como que sem forças para soerguer a dignidade e sobre as minhas desculpas mais sinceras, o receio de 15 anos da minha criança, todo aquele terror desenfreado que nos obrigava a calar na primeira reclamação ao porteiro, via interfone, prestes a explodir a barragem, jorrar em avalanche um afogado, se esvaiu de repente. Oriovisto me encarou como Vênus de Milo, e nenhum traço fisionômico perceptível que seria de se esperar apareceu. Nada. Imaginando uma palavra de repúdio veemente, um fogo fato de dragão medieval, aguardei como lacaio da inconsequência o castigo, mas nada aconteceu. Levantou-se e fugiu dos olhos de me encarar. Os ombros e a bundinha de pavão no terno abarrotado encetaram o rumo, e o homem desistiu de ir trabalhar, de certo magoado e ferido, retornando pela mesma trilha escrupulosamente traçada por sapatos impecavelmente reluzentes, de volta à masmorra do 12º andar, onde só corvos e urubus ousavam pairar. Por alguns segundos, me perguntei se deveria tentar descobrir aquilo, mas o atraso da aula engavetou a curiosidade. Nunca comentei com ninguém o que aconteceu. Talvez não acreditasse que os riscos de amigos do edifício Jardim Betel solucionariam um enigma que à época não compreendia. Anos depois, Oriovisto jazia no obituário da cidade, deixando esposa e seus 2 filhos crescidos. Nenhum velório. Outra religião, de certo, pensavam os moradores da caterva. Mais 15 dias e um bagageiro cheio de bugigangas de praia. Até um cabo de guarda-sol atravessando entre os bancos saias e camisas floridas. A cadela de 12 anos e talvez um uísque de mesma idade no porta-luvas anunciavam um novo começo. Só a tristeza em lutar, pensei.